Saudações, pessoal, e agora a gente vai falar sobre intervalos de primeira, tá? Nessa aula de hoje, na aula de agora. Sejam bem-vindos aí à continuação do nosso curso Descomplicando os Intervalos Musicais no Teclado. Bem, e os intervalos de primeira são intervalos assim, nulos, ou seja, não são intervalos de fato, já que o conceito de intervalo diz o seguinte, que intervalo é a diferença de altura. Nesse tipo de intervalo, você não vai ter uma diferença, digamos assim, real, né, de altura. A gente compara ele com o zero na matemática, por exemplo, né? O zero representa a ausência de valor, algo em torno de nada, né? Mas precisa de uma representação escrita ou gráfica, ou um conceito, né? Então, na música, quando você toca, por exemplo, Dó, e a mesma nota Dó, você tem o que nós chamamos de intervalo de primeira, né? Algumas pessoas também usam o termo uníssono, mas nesse contexto, uníssono vai representar uma ausência de intervalo. Uníssono na música, na verdade, é quando um coro, uma igreja, ou um grupo de pessoas ou um grupo de instrumentos tocam ou cantam a mesma nota ao mesmo tempo, né? Na mesma altura. Então, o melhor exemplo de um uníssono é quando você está na igreja e as pessoas começam a cantar, louvar, né? E todo mundo começa a cantar igual, na mesma altura. Pronto, isso é cantar em uníssono. Ou uma multidão em uma festa na rua, né? Carnaval, alguma coisa assim, e elas cantam a mesma música que está sendo cantada pela banda, né, em uníssono, ou ao mesmo tempo a mesma nota. Bem, continuando aqui, diferentemente de Dó e Dó, né, que é um intervalo de oitava, que a gente vai falar mais na frente, o intervalo de primeira, ele não demonstra uma diferença de altura. Você não nota que o segundo som ele seja mais agudo ou mais grave. Ele é exatamente igual. Isso deve ter ficado já bem claro. E outra característica que o intervalo de primeira tem é que ele é considerado um intervalo, vamos dizer assim, melódico. Outras características como ascendente e descendente, isso também não é possível, né, colocar nos intervalos de primeira, porque você não consegue definir quem é mais alto, quem é mais baixo, enfim, né? Ele é um intervalo melódico, então, né? Não dá para tocar as duas ao mesmo tempo, a não ser que sejam feitos por instrumentos diferentes. Entendeu? Aí você teria como aqui ao mesmo tempo, eu aqui no instrumento, no teclado, outra pessoa numa flauta, por exemplo, 1, 2, 3 e pá, os dois tocam a mesma coisa ao mesmo tempo, então você teria aí um intervalo harmônico, mas feito por instrumentos diferentes, duas pessoas. Bem, esse intervalo ele é considerado justo, e aqui vem um conceito importante. O que seria justo ou perfeito na música, né? Que os meus alunos, eles questionam muito aqui durante as aulas, quando a gente está estudando os intervalos, né? O pessoal fica nessa dúvida. Professor, por que leva esse nome de justo, né? Por que leva o nome de perfeito? Os livros chamam de intervalo perfeito. Bem, o termo justo ou perfeito vem da impressão ou da percepção de que esse intervalo ele dá a ideia de repouso e não de movimento. Em música, quando você faz uma sequência de acordes, como por exemplo, né? Eu vou fazer aqui, se você é iniciante, talvez isso não fique tão claro, mas eu vou tentar te explicar de forma que você entenda. Uma música está em Dó maior, tá? Eu quero te mostrar o que seria movimento e o que seria repouso. Então, eu estou em Dó maior. Compasso 4x4, agora um Fá, um Sol, e aqui, ó. Pronto. Quando você escuta esse último acorde, qual a impressão que você tem? Impressão de repouso, de fim. Mas quando a gente começa a tocar, ó, que passa para o outro acorde, ó, é uma espécie de movimento. E quando eu chego aqui, ó,
ele fica meio que apelando. Movimento. Não é pelo fato de eu estar tocando, é porque esse som, ele fica meio que criando uma tensão para finalizar no Dó. É por isso que a gente diz que a música está em Dó maior, porque o Dó dá a impressão de repouso, né? Ele resolve essa tensão. Então, movimento e repouso tem a ver com isso que eu acabei de mostrar, né? Então, os intervalos justos e perfeitos, eles dão ideia de repouso. Então, no caso desse Dó, Dó, você não sente a necessidade de se movimentar, ok? Então, a gente vai falar sobre isso mais vezes. Eu vou relembrar isso quando a gente estiver estudando outros intervalos, porque existem mais 3 intervalos que são considerados justos. Além do primeiro, você vai ter o intervalo de quarta, de quinta e de oitava. Esses intervalos são considerados justos ou perfeitos, tá? Bem, voltando a falar sobre o intervalo de primeira, qualquer nota, Ré e Ré é intervalo de primeira justa melódica, né? Intervalo de primeira, primeira, primeira. 2 notas que você tocar seguidas representam um intervalo de primeira. É um intervalo nulo, se lembre disso. Não há diferença de altura. Estamos falando de um intervalo que, em relação à distância, ele representa o 0 de distância, né? Mas tem uma classificação, tem um nome. Se você for fazer uma prova, um concurso, e for questionado nesse ponto, né? Qual é o intervalo existente entre Dó 3 e Dó 3? Primeira justa. Essa é a resposta. Bem, ele pode perguntar também, né? Se esse intervalo é considerado um intervalo de fato. Você vai dizer não. Não é. É um intervalo nulo, tá? Bem, e se a gente fizesse Dó e Dó sustenido? Ó, Dó e Dó sustenido. Aí você nota uma diferença de altura muito pequena, que é a diferença de um semitom. E aqui a gente já tem também uma enarmonia. Vamos falar sobre isso já já. Bem, o fato de você colocar um Dó e como segunda nota alterar esse Dó para Dó sustenido, faz com que apareça uma diferença de altura, sim. Mas o intervalo continua sendo de primeira. Por quê? Porque nós estamos usando apenas uma nota. Dó, quando você faz a contagem Dó, Dó, não é outra nota na sequência. Então, pelo fato de você estar usando o nome da mesma nota, continua sendo chamado de primeira, mas essa primeira, ela saiu do lugar, né? E o intervalo justo, ele tem uma característica interessante. O intervalo justo, quando ele aumenta um semitom, ele passa a ser aumentado, ele perde a característica de justo e passa a ser aumentado. Então, aquela sensação de repouso, ela some. E aí? Vamos continuar, né? Então, quando o intervalo justo aumenta um semitom, ele ganha um semitom a mais, seja ele primeira, quarta, quinta ou oitava, ele passa a ser chamado de intervalo aumentado. Então, aqui nós temos uma primeira aumentada, certo? Ó, o intervalo justo, quando perde um semitom, quando a distância diminui entre as notas, né, quando elas fazem vou mostrar aqui para você, ó, quando elas fazem esse movimento assim, ó, de se aproximar, né? Eu estava aqui no Dó, aí vem para cá, ó, né? Se bem que aqui no Dó não dá para fazer, né? Ó, não tem como diminuir, não dá. Eu tenho como aumentar, eu tenho como abrir. Mas como diminuir, eu não tenho como fazer isso, certo? Portanto, quando a gente aumenta, o próprio termo aumentado é utilizado aqui, né? Mas quando ele perde um semitom, quando ele diminui a distância, aí vem a origem do diminuto, né? O intervalo justo, quando ele perde um semitom, ele passa a ser classificado como diminuto, que neste caso eu não tenho como aplicar, porque eu não tenho como diminuir a distância entre um Dó e o mesmo Dó, porque eles estão exatamente no mesmo lugar, certo? Eu não tenho como diminuir para cá. Repare, se eu faço esse movimento aqui, ó, eu toquei um Dó e em cima desse outro Dó eu botei outro. Se eu colocar um Dó bemol, note que aparece uma distância no meio aqui das minhas mãos, tá vendo? É como se eu estivesse, ó, movendo uma nota para cá. Quando a gente faz isso,
a distância aumenta, aparece. Então, o intervalo de primeira, ele nunca vai ser diminuto, tá? Existe a possibilidade dele também se tornar mais que aumentado. Também existe o caso do mais que diminuto. Então, no caso da primeira justa, que é o Dó e o Dó, se eu faço Dó e Dó sustenido, é a primeira aumentada, que ela aumentou um pouquinho. E lembrando que o intervalo justo ele não fica maior e não fica menor. Se ele é justo e aumenta um semitom, ele passa direto para aumentado. Se ele é justo e perde um semitom, ele passa diretamente para diminuto. Bem, se ele é aumentado, se o intervalo é aumentado e ganha mais um semitom, ele passa a se chamar de mas que aumentado ou mas que diminuto se perder mais um semitom do que um diminuto, né? Esses intervalos mais que aumentados ou mais que diminutos, eles são raros. Na teoria, eles são usados muito como exemplos da gramática, exemplos para que você entenda como é que se comportam, para explicar esse assunto, tá? Então, mais que aumentado é aquele intervalo que tem um semitom a mais do que o intervalo aumentado, tá? Vamos a alguns exemplos aqui para a gente finalizar esse assunto, tá bom? Bem, nós falamos que o intervalo de primeira não é um intervalo de fato, ele é um intervalo nulo, mas que precisa ser classificado porque ele corresponde a algo em torno do zero, do nada, mas precisa de uma representação, precisa de uma classificação. E ele se dá quando a gente toca duas notas iguais, né, onde não há diferença de altura. Esses são os intervalos de primeira, tá? Quando o intervalo de primeira justa, que dá a ideia de repouso, lembra? Primeira justa ou primeira perfeita. A gente tem aqui, ó, um semitom a mais, né, ó, Ré sustenido, aí você tem o aumento de um semitom dentro desse intervalo de primeira justa, fazendo com que ele se torne aumentado, tá? Então, de Ré a Ré sustenido, que intervalo é esse? Intervalo de primeira aumentada. As pessoas me perguntam se por exemplo, né, Ré e Ré sustenido, primeira aumentada, ok. Mas se fosse de Ré para Mi bemol, ó, de Ré para Mi bemol. No primeiro exemplo eu tenho Ré, Ré sustenido, eu só tenho uma nota, Ré, Ré sustenido, eu não faço a contagem da segunda nota, porque a base é a mesma, certo? O nome da nota é o mesmo. Agora, no segundo caso, que é Ré em Mi bemol, aí você tem duas notas no intervalo. Então, Ré, Mi bemol. Eu conto duas notas, então isso é o intervalo de segunda. Bem, toda segunda, que a gente viu na aula passada, ela é maior desde que ela tenha um tom, assim como o Dó e Ré, que é o intervalo modelo dos intervalos de segunda, tá? Então, se Ré e Mi tem um tom, é uma segunda maior. Mas se eu pego esse Mi e aplico um bemol nele, fazendo ele descer, aqui eu vou ter um Mi bemol, de Ré para Mi bemol, aí a gente vai ter um intervalo de segunda menor. Segunda menor é aquele intervalo que tem um semitom a menos que a segunda maior, ok? Porém, nós temos aqui uma dúvida que muita gente tem, que é, por exemplo, Ré, Ré sustenido, Ré e Mi bemol não é a mesma coisa? Sim e não. Vamos lá. Por que sim? Por que é a mesma coisa? Porque na prática, quando você toca, o som é igual, certo? Isso aqui é uma primeira justa, isso é uma segunda menor. Mas quando a gente vai classificar, a gente precisa observar o nome das notas, certo? Então não fica muito com essa, devia ser só isso, devia ser só aquilo. Não, existem as duas possibilidades. Assim como existe várias formas de representar o valor 4, por exemplo, 4 pode ser representado por uma infinidade de equações. 2 mais 2, 3 mais 1, 5 menos 1, o que mais? 2 vezes 2. Você tem vários caminhos para chegar no 4, para representar o 4. Na música, nós chamamos isso de enarmonia. Primeira aumentada, ela é enarmônica, né, de uma segunda menor. Ré e Ré sustenido, né, é enarmônico, é o intervalo enarmônico de Ré e Mi bemol, ok? Enarmonia dentro da música é um assunto à parte, é um capítulo à parte, né, do estudo da teoria.
As notas elas possuem a característica de ter mais de um nome, como por exemplo, essa tecla preta ela pode ser chamada de Ré sustenido, de Mi bemol, né? Ou de Fá dobrado bemol. Se você não lembra disso, é outro assunto, é outro aspecto da teoria. Nós temos 5 sinais de alteração, que é o sustenido, o bemol, o B quadro, o dobrado sustenido e o dobrado bemol. Lembre-se, sustenido eleva a altura da nota em um semitom, bemol abaixa em um semitom. O B quadro anula. Dobrado sustenido aumenta um tom ou 2 semitons. E o bemol ele baixa 2 semitons ou um tom, ok? Essas coisas você precisa estar bem familiarizado para poder lidar com assuntos como esse, por exemplo, tá? A gente vai ver mais um exemplo de intervalo de primeira justa e aumentada com enarmonia. Vamos pegar aqui, por exemplo, o próprio Dó. Dó e Dó, isso é uma primeira justa. Dó e Dó sustenido, isso aqui é uma primeira aumentada, certo? Se a gente for comparar com Dó e Ré bemol, você vai notar que as notas são as mesmas. Então, primeira justa é igual a uma segunda menor de Ré para Ré bemol, ok? Existem muitos exemplos e muitas aplicações para esse tipo de coisa, principalmente quando você está estudando, quando você está participando de um curso, de um método, como esse, por exemplo, né? O conhecimento dessa linguagem te ajuda a absorver muitos outros assuntos que vão ser estudados, como formação de acordes, formação das escalas maiores, menores e outras escalas, porque existem outras escalas além das escalas maiores e menores, tá bom? Pois bem, vamos ficando por aqui, ok? Na próxima aula nós vamos estudar os intervalos de terça. Terça maior, terça menor, terça aumentada, terça diminuto. Fica atento, faça suas anotações, não esqueça de marcar as estrelinhas aí, que tem em algum lugar aqui da tela. Em algum lugar tem as estrelinhas. Se esse vídeo estiver no YouTube, marca aí o seu like, o seu legal, tá? Isso é importante. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Uma coisa que eu não falei ainda aqui nas aulas é que aqui na área de membros, quando você sai dessa aula, aqui no canal da plataforma de cursos, você vai encontrar outros cursos, outros produtos, né? Sempre num precinho muito legal, tá? Que a gente constrói para oferecer para vocês, né? E vocês podem aproveitar. Então, dá uma visita aí na sala de membros, na área de membros, e adquira outros produtos também aqui do professor. Isso ajuda a manter esse projeto vivo, tá bom? Então, a próxima aula vai ser sobre terças, né? Terças maiores, menores, aumentadas, diminuto, mais que diminuto, mais que aumentada. Ok, vamos embora. Bons estudos para você. Até a próxima. Tchau, tchau.